O título dessa mensagem é O Deus que me vê. Eu vou contar primeiro uma experiência na Bíblia, depois contar uma experiência minha, bem rápido. E eu espero que Deus possa falar com você. Certa ocasião, para quem recapitulando aqui as histórias de Abraão, Sara. Abraão, pai da fé, né? Abraão teve as promessas de Deus, de uma grande nação e tal. Só que aí no meio do caminho que Deus fala com Abraão, porque demorou 25 anos, né? Demorou não. O tempo de Deus foi 25 anos, né? O tempo Kairos versus o tempo Cronos, né? Enfim. E nesse meio tempo, como para Abraão tinha demorado, mas não demorou porque foi o tempo de Deus, Abraão resolveu fazer o jeitinho dele, que pegou Abraão e Sara, na verdade, né? Sarai. Aí Sarai pegou a serva dela, deu nesse meio tempo, né? A serva dela chamada Agar, e fez Abraão se deitar com ela, para eles terem um filho, tentando dar um jeitinho aqui para o que Deus falou para eles através da descendência deles, que eles teriam uma grande nação. E aí, mesmo eles tendo errado, Deus ele conta com o nosso livre-arbítrio e sabe que nós somos humanos e falhos e errando, às vezes a gente aprende, né, com os erros. Deus permitiu isso acontecer. E quando a serva, né, a Agar engravidou, aí ela ficou meio que zombando de Sara, né? E aí Sara falou para Abraão, aí nesse meio tempo que ela fala com Abraão, Agar foge de Sara, né? Porque aí imagina o conflito que teve entre as duas, né? Você imagina, conflito de família é complicado, né? E a Agar tá fugindo, ela vai pro deserto, fugiu. E olha que interessante, Gênesis capítulo 16, versículo 11, a Bíblia diz que Deus ouviu o sofrimento de Agar. Versículo 11. Ou seja, ela falou com Deus o seu sofrimento, né? E aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. É você falar com Deus, ele pode te responder. Esse é o tema central dessa mensagem. Você fala com Deus e Deus te vê, o Deus que te vê. E aí no verso 13, Agar, que era escrava, que não era, o filho da promessa era Isaac, não era Ismael. Mas mesmo assim Deus fez uma aliança com Ismael. E aí Deus fala para ela, olha, você vai ter um filho, ele vai ser uma grande nação também. E tem um propósito com você e seu filho. Tem uma aliança com vocês também. E aí ela volta, porque é onde fala para ela, volta para casa de Sara e se submete a ela. Aí ela obedece. E aí no versículo 13 de Gênesis capítulo 16, aí Agar vai dizer, o Deus que me vê. Olha que forte isso, o Deus que me vê. Porque uma escrava orar a Deus e Deus responder é algo impactante, é algo extraordinário. É você falar com Deus, um Deus invisível que você não vê, mas Ele ouve, Ele ouve. E aí Deus fez uma promessa com ela, né? E aí nós vamos ver ao decorrer da Bíblia, quando Isaac vai nascer, o filho da promessa, né? Passa-se anos. E aí Isaac vai ser desmamado no capítulo 21 de Gênesis. E aí passou anos, né? Então Ismael já tá maiorzinho, Isaac tá para nascer e de novo o conflito. De novo o conflito das duas. E aí agora é Sara que fala com Abraão, Abraão fala, ó, faça o que você quiser, e ela vai lá, e Abraão dá um copo de água, comida para ela vai pro deserto. E aí ela tá chorando, ela vai dar um tiro. A Bíblia diz, no capítulo 21 de Gênesis, que ela vai um tiro de distância do menino, do Agar de Ismael. E aí ela vai um tiro esperando ele morrer. Recapitulando, Deus fez uma promessa, Deus usou um anjo para falar com Agar, anos antes, e falou, ele vai ser uma grande nação, vai ter uma aliança com ele. E agora, depois que ela está no deserto, ela vai um tiro de distância de uma flecha, fica longe de Ismael. E a promessa dela, que Deus fez na vida dela, ela fica longe esperando morrer. Quando Deus fala, primeiro ponto que eu quero dizer aqui, quando Deus fala com a gente, pode passar os anos, pode passar o tempo que for, não esqueça das promessas de Deus. Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a isso. Agar, nesse momento, ela esqueceu que Deus tinha falado para Ismael que seria uma grande nação. E aí ela pega e espera a promessa dela morrer. O que me falta agora nesse deserto é morrer. Então aqui a gente aprende muitas lições, mas eu quero ser bem breve nesse vídeo. E aí Agar, que esqueceu da promessa talvez, ou no momento ela lembrou mais do deserto, da aflição, do sofrimento. Ela esqueceu o Deus que via ela, porque é isso, no capítulo 15, o Deus que me vê.
E é isso que eu quero chegar nesse ponto. O Deus que te vê. Se você orar a Ele, Ele te enxerga, Ele ouve as suas orações. No tempo certo, Ele vai falar com você. No tempo certo, Ele vai se revelar a você. No tempo certo, Ele vai revelar os propósitos, as promessas que Ele tem na sua vida. No tempo dele, continua. Então a mensagem que eu quero deixar é: tá passando algum sofrimento na sua vida, igual Agar passou? Fale com Deus. Agar viu o exemplo na casa dela, na casa do senhor dela, dos senhores dela, que era Abraão e Sara. Provavelmente Agar viu Abraão falando com Deus e Deus respondendo. Provavelmente ela viu Abraão passando por momentos difíceis e ele orava a Deus. E nisso ela provavelmente, conjecturando aqui, ela fez o que Abraão fez. Só que ela orou seguindo o exemplo de Abraão. E aí ela se surpreendeu quando Deus responde: o Deus que me vê. Então Deus te vê. Ele ouve as suas orações. Não importa se você é um senhor, se você é entre aspas, um escravo, entre aspas, né? A Agar é escrava deles. Não importa a sua posição social, não importa quanto você tem no banco, não importa se você tem poucos amigos ou muitos amigos. Agar se sentiu sozinha. Imagina no deserto com o filho dela. Mais importante é o Deus que te vê e o Deus que te responde, porque Ele responderá às suas orações. E aí ela esqueceu das promessas, e aí ela vai lá esperando a promessa dela morrer, e aí ela chora, mas aí o anjo chega nela e fala: eu ouvi o choro do menino. Mas quem chorou foi Agar? Por que que o anjo fala que ouviu o choro do menino? Deus já tinha ouvido a oração dela, já tinha respondido. Ela esqueceu das promessas de Deus, e aí agora Deus ouve o choro do menino. Deus ouve uma oração e Deus ouve um choro. Não é verdade? Porque Deus, a oração, quando nós falamos com Deus, a oração, às vezes, como a Bíblia diz, né, o Espírito Santo, às vezes com gemidos inexprimíveis, às vezes não tem nem palavras para expressar, né, verbalmente, mas Deus que sonda os nossos corações, às vezes Deus ouve a sua oração através de um choro, por exemplo. E aí Deus ouve o choro do menino, embora quem está chorando é Agar, mas lembrando que ela esqueceu das promessas. Mas mesmo assim Deus renova as promessas mesmo quando nós esquecemos. E aí o anjo dá ordem para ela: vai lá, volta, o menino não vai morrer, a promessa continua de pé. Deus é fiel em cumprir suas promessas. Então é essa mensagem que eu quero deixar: o Deus que te vê. O Deus que ouve as suas orações, independente da sua classe social, independente da situação que você se encontra. Se você é senhor, escravo, uma coisa eu tenho para te dizer: se você orar e buscar, se você chorar para Ele, Ele vai te responder. Vou falar uma experiência que eu tive para finalizar esse vídeo no Deus que te vê. Certa vez, assim, desde criança minha mãe levou na igreja, né? E lá eu vi bastante a palavra de Deus, aprendi muito nas igrejas, na escola dominical, na EBD, né, na igreja que eu estava. Aprendi bastante da palavra de Deus. E certa vez eu acreditava o seguinte: que as pessoas que tinham um dom sobrenatural, que tinham habilidades de dons espirituais, eram pessoas, talvez, sei lá, eu achava que eu sabia que Deus escolhe, eu sei que Deus escolhe pessoas, né? Mas eu imaginava que eram pessoas no quesito pessoa, não que a pessoa buscava a Deus, mas no quesito que ela talvez nascesse com dom. Eu não tinha uma dimensão maior, uma maturidade maior em relação a isso. E aí eu fui aprendendo com a Bíblia: se você buscar, se você orar, se você pedir, você vai receber. Se você tiver intimidade com Deus, Ele vai te revelar coisas ocultas, secretos, que não será revelado para muitas pessoas que não buscam a Deus. E eu fui aprendendo. E aí, quando eu aprendi que a oração é a chave de eu ter mais intimidade com Deus e Deus falar comigo, porque Deus tem várias formas de falar, seria tema de outro vídeo. Resumindo tudo, eu comecei a buscar Deus, comecei a vida de oração, comecei a vida de santidade, comecei a viver experiências com Deus. E eu falei: eu vou orar até Deus me responder. E aí eu ia nas vigílias, eu servia na igreja. Nosso tema da nossa igreja, do nosso pastor pregou esse final de semana, foi sobre servir. É outro tema também que não dá para falar aqui, o vídeo é bem curto. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar Deus. Quando passou talvez alguns meses, não sei o tempo certo, mas eu orei, busquei a Deus assim de todo o coração, jejumava, buscava a Deus. Existe vários tipos de jejuns, é o tema de outro vídeo também. Mas aí Deus respondeu um dia.
E Deus respondeu de uma forma impactante. Tinha uma dor que eu sentia no meu coração. Uma dor, não sei como explicar, uma dor que eu sentia tipo uma solidão, né? Uma dor. E aí quando eu orava a Deus, eu me abraçava e falava: Deus, me abraça. Deus, me abraça. Eu só pedi para Deus me abraçar. E aí uma vez, meu irmão foi batizado no Espírito Santo na igreja. E aí quando a gente chegou em casa, resumindo tudo, né? Porque aí é um outro testemunho, né? Junto com meu irmão. E aí eu comecei a orar com ele. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Deus começou a usar a boca do meu irmão e revelar coisas profundas e coisas tremendas na minha vida. Ele revelou o meu propósito. E aí Deus deu um sinal, porque meu irmão conhecia minhas lutas, né? Minhas lutas diárias e tal. E aí Deus me abraçou. Aquela oração que eu nunca tinha falado pra ninguém. Meu irmão pegou, através do poder de Deus, ele me abraçou. E aí Deus tomou a boca dele e falou: sinto agora. Foi uma experiência tremenda. E aí meu irmão falou pra mim através da direção de Deus, através do Espírito Santo. E ele falou: sinta agora o meu abraço, eu te abraçando. Meus amigos, o que foi aquilo? Eu senti o próprio Deus me abraçando. Eu senti uma experiência impactante na minha vida, uma experiência que eu não vou abrir nunca mais na minha vida. Eu vou abrir mão disso, de ter a presença de Deus na minha vida. Essa foi uma das experiências. E eu achava que Deus falava em profecia com quem fosse muito escolhido, muito, sei lá, muito... Mas Deus, ele não faz exceção de pessoas. E aí isso eu fui me amadurecendo isso. Então se você buscar, independente da sua posição, independente do seu cargo na empresa, independente do seu cargo na igreja, independente de tudo isso, Deus, ele não faz exceção de pessoas. Se você orar a Deus, se você buscá-lo de todo o seu coração, ele vai te responder. E quando ele falar, aí finaliza esse vídeo. Meu filho, meu bebezinho, quando ele viu a voz da sobrinha que tá longe, que agora ele tá com a gente, ficou alguns dias na casa do meu sogro e da minha sogra, agradeço a Deus por eles terem ajudado a cuidar do bebê. E aí quando ele viu por vídeo a voz da minha sobrinha Isadora, aí ele começou a chorar com saudade, só de ouvir a voz. Olha que forte isso. Quando Deus fala com você, você vai saber diferenciar qual a voz dele e quando não é a voz dele. Quando é a voz de pessoas querendo se dizer em nome de Deus, quando é Deus falando, ou quando é o próprio Satanás tentando te enganar, tá bom? Então que você receba essa palavra profética, o Deus que te vê se você o buscá-lo, Deus que te vê.